Olá, eu sou a Fabiola Bertassini e hoje estamos dando início a mais um Conecta Cash. Estou aqui hoje com a Giane Aguiar e as nossas convidadas, que são síndicas profissionais, que é a síndica Keila e a síndica Kathleen. Hoje vamos mergulhar no mundo condominial e mostrar a diferença de um condomínio que conta com a parceria de uma garantidora. Ser síndico não é fácil, né, meninas? E é por isso, né, que eu acho que o apoio da garantidora ela é essencial, né, na gestão ali do condomínio. Então eu gostaria que vocês contassem um pouquinho pra gente, né, qual que era a experiência de vocês antes de ter uma garantidora e com a garantidora. Então a Keila, se puder começar ali com as histórias dela. Sim, com certeza. Então, eu ainda tenho condomínios, né, que não aceitam a garantidora, mas hoje muito pouco. E tenho condomínio com a garantidora de vocês, né, que é maravilhosa. Então, assim, eu já tive condomínio que não era do grupo, tá? E, assim, era pra gente, pra gestão inteira, era terrível, até para os moradores. Porque, assim, a garantia era certa, tá? A gente recebia em dia certo. Só que pro morador em si, não era. Porque às vezes a cobrança demorava demais para eles. E daí isso acaba acontecendo que o morador em si acaba pagando juros grandes e quando vê já estava inadimplente há muito tempo. Então assim, com vocês, eu não vejo esse problema nenhum. Isso é muito bom, né, de ouvir. Sim. E Kathleen, me conta, qual foi o caso, assim, mais marcante, assim, que você acompanhou em toda a sua carreira, assim, que você falou assim, puxa vida, meu Deus do céu, eu nunca lidei com uma situação como essa e, assim... Então, o síndico também demite condomínio, né? Então, recentemente eu abri mão de um condomínio porque tive diversos problemas no condomínio. Então, o condomínio ele não tinha garantidora, tinha uma inadimplência alta. Eu consegui colocar uma garantidora do grupo, nem que fosse para assessoria de cobrança, né? Porque a gente não tinha uma régua de cobrança no condomínio. Isso dificultou muito a gestão. Então, condomínios que a gente assume, precisa fazer a gestão do zero, começar uma base nova, isso é muito difícil. Porque um condomínio que você pega sem nenhuma manutenção, o condomínio não tem caixa, então você tem que fazer todo o levantamento do condomínio. E aí, no meio da gestão, tem as manutenções, tem obras emergenciais. E recentemente eu entrei num condomínio que eu tinha esgoto a céu aberto. Juro pra vocês, o estacionamento tinha 3 crateras enormes, esgotos a céu aberto, os carrinhos faziam as voltinhas no meio, desviando, e eles estavam nisso de agosto para cá. Fiz o orçamento, chamei a assembleia, garantidora antecipou o valor pra gente, problema resolvido, em menos de um mês de gestão, coisa que estava arrastando com outro síndico há muito tempo. Então, ter uma garantidora de confiança que consiga estar lado a lado do síndico ajuda muito nesse sentido, porque condomínio é uma empresa, ele não vai brotar dinheiro, não tem outras manobras que você possa fazer para conseguir colocar dinheiro em caixa. Então, a garantidora ajuda e ajuda muito, porque por mais que seja obra emergencial, ninguém tem um caixa tão alto para conseguir o valor na hora que você precisa. Então, essa é a importância da garantidora. É que o síndico, na verdade, ele já tem tantos afazeres dentro do condomínio, né? E se preocupar mais com a questão financeira, eu acho que é o ponto-chave, né? Se preocupar com a questão financeira, se no dia do vencimento vai ter arrecadado aquele valor que precisa ser arrecadado. Às vezes tem aqueles condôminos que pagam ali com 5 dias em atraso, mas você tem uma conta que vence naquele dia. E você tem que se colocar ali ligando pros condôminos, tentando verificar se eles conseguem cooperar com uma coisa que na verdade é deles, que deveria ser deles, né? E já deviam ter essa consciência mesmo de, não, vai vencer o condomínio, é a minha prioridade. Mas na verdade eles não enxergam dessa forma, né? Eles priorizam todas as outras contas e acabam deixando o condomínio por último. E isso acaba criando um caos na gestão, porque o condomínio, a síndica, né? A gestão, ela depende da questão financeira. Então, com a garantidora, vocês tiram esse pequeno peso, que eu diria, né? Porque vocês já têm outras demandas e acabam focando no que realmente importa, que daí é realmente fazer as benfeitorias, as melhorias, né? E a questão da cobrança também, né? Cobrar morador, você sendo síndico, é complicado porque você gera um atrito, né? Gera um conflito e às vezes a pessoa ela não leva para aquele lado de, eu estou cobrando o morador. Não, a síndica tem um problema pessoal comigo e é com você. Pensa Vocês que a já gente tiveram não tinha, porque síndico não gosta de dar multa. Tudo mentira, cara. E ficam caluniando o síndico, né? A gente não gosta de dar multa. E aí você manda a multa, só que não sou eu que escuto o morador xingar. É vocês que cobram. Daí eu pego a parte comerciais, daí veio o caso, né? No meu caso, eu entrego a multa antes, né, deles cobrarem. Então, assim, eu vou conversar com eles, né? E daí entra aquele detalhe. Depois vem a cobrando. Mas na hortinha, assina aqui, por Exatamente. Se precisar, ó, meu telefone tá aqui.
Primeiro vem aquele baque, né? Você, então, olha. Então realmente, né, a questão das garantidoras no condomínio, apesar, né, você falou ali que tem uma carteira muito pequena de inadimplência, às vezes é uma pessoa só que tá devendo. Mas aquela única pessoa é aquele condômino que é difícil, Então, gente. Tem Que uma soma coisa... uma, duas taxas e daí Então, tem uma vai. coisa que pouco se fala quando a gente fala de garantidora, que você deve enfrentar também, que é a impontualidade. Então, assim, várias vezes eu precisar fazer a gestão, eu preciso pagar as contas, e assim, o boleto ele vai do condomínio geralmente tem um vencimento lá dia 10, dia 15, dia 20, e você precisa pagar contas que não têm o valor aquele dia. Mas assim, a pessoa não está inadimplente, você só precisa de uma antecipação de um valor X antes. E esse valor às vezes muda. Então, você tendo uma garantidora, liga pra garantidora, Giane, ó, eu preciso de um valor X da tal dia. Você consegue me ajudar? E com as garantidoras do grupo da Condo Conecta, eu nunca tive esse problema. Sim. Simplesmente ligo, mando uma mensagem, meninas, preciso de tal valor, tal dia, vocês conseguem? Ah, sem problema. Sim. E não tem e ajuda muito, porque a impontualidade, a pessoa não tá inadimplente, não venceu o boleto dela ainda. Ou se venceu, é a questão de 1 ou 2 dias. Sim. Então, Tem previstos, né, também. mas para o condomínio, que precisa pagar uma conta de água muito alta, um débito muito alto, não tendo dinheiro em caixa, Querendo ou não, paga juros, porque a gente né? precisa Porque a arrecadar. gente não consegue remanejar o vencimento Não. da conta. Paga E daí, a conta com juros para ver, para você explicar na Exatamente. prestação de conta. Aham. Eles não entendem. Na verdade, se você Não. pagar com juros, porque o síndico não tá fazendo o trabalho dele, por que que o síndico deixou vencer, por que que a gente tá pagando conta com juros? Ah, tá, mas na hora de votar e aprovar uma garantidora para não ter esse problema, foi feito? Não foi? Então, o pessoal, eles têm ainda uma certa dificuldade, um certo receio de receber isso de uma forma positiva. Eles olham com um olhar negativo, mas os síndicos que estão na gestão, que lidam diariamente com isso, eles veem de uma forma totalmente diferente. E é algo que eu sempre falo assim, que o morador, enquanto ele é morador, ele não faz a mínima noção de como é estar do lado do síndico e vivenciar mesmo, não, isso aqui realmente é extremamente necessário. Então a síndica acertou aqui, por que que eu era contra isso e agora eu estando no papel dela eu vejo, né, porque conforme muda a gestão, às vezes é um síndico, na próxima gestão vai ser o outro síndico, outro morador, às vezes, né, então eles acabam vendo num olhar diferente, mas essa questão de olhar diferente é só quando assume. Quando assume a gestão ou quando tá num papel, às vezes, de conselheiro ou subsíndico, né, que muitas vezes as pessoas, mesmo tendo esse papel que é extremamente importante, eles acabam não pegando de forma correta, né? Eles colocam o nome lá e você é conselheiro. Mas daí na hora de ver as contas, né? Essa responsabilidade de ver as contas, ajudar, auxiliar o síndico, some. Eu acho que muitos deles não sabem nem o que é uma garantidora. Por isso que eu acho importante o síndico enfatizar numa assembleia, porque justamente assim, é a primeira vez que o condomínio vai ter uma experiência com uma garantidora, principalmente condomínio em implantação. E assim, eles não têm noção de como que funciona. E muitas das vezes, vai pesquisar ali e a garantidora serve só para fazer a cobrança ali, encher o saco e é isso, né? Então eu acredito que tem que ter essa introdução do síndico com os condôminos. Ó, pessoal, a gente está trazendo hoje aqui uma garantidora ou outras garantidoras. Peço que vocês prestem bastante atenção nas apresentações. É super importante para o condomínio, porque o condomínio está numa situação assim, e a gente precisa e tal. Então, tem que ter essa introdução, porque muitas das vezes, às vezes, tipo, a garantidora chega lá numa assembleia, vai explicar e o pessoal só pensa, mas para cobrança, mas será que tá assim? Será que precisa mesmo, sabe? Então, acho que é muito importante isso. O pessoal vê que a garantidora, ela não está ali somente para fazer a cobrança, ela está ali para agregar, apoiar a gestão do síndico e fazer diferença no condomínio, né? Porque a gente consegue observar hoje em dia, até assim, né, a visão assim, de um condomínio com garantidora e um condomínio sem garantidora, né? Até mesmo a parte ali da fachada, as benfeitorias, enfim. E essa questão, né, do desgaste mesmo do síndico, né, Keila? Não sei se você já passou por alguma situação que você pensou assim, eu não vou dar conta. Várias. Como que foi essa experiência, assim? Você tem como contar alguma história? Ou como que você conseguiu superar isso? Se você ficou com o condomínio ou não, demitiu o condomínio, né? Igual a Kathleen falou. Até agora eu não demiti nenhum condomínio. Mas assim, e não fui demitida, tá? Graças a Deus, graças a Deus. Mas assim, a experiência logo de início, ela foi assim, bem difícil mesmo. Porque assim, quando a gente inicia, né, nessa profissão, ela é conturbada, né, e a gente não sabe lidar com todas essas situações que vêm. Então assim, quando a gente tem o apoio, né, de empresas que são ótimas no mercado, como vocês são, é excelente. Mas quando a gente não tem o apoio, no meu caso, né, quando eu iniciei, eu não tinha aquele apoio,
das empresas. Então, assim, foi muito difícil mesmo. E daí, para você entender, né, o que é o trabalho de uma garantidora, né, o que você vai fazer dentro do condomínio e não ter essa experiência, né, boa com essas empresas, é bem difícil. Então, assim, era para ser tudo muito fácil, mas ele se tornou mais difícil ainda por conta da má gestão que vinha para auxiliar a gente. Então, assim, eu tive bastante dificuldade. E como que você, assim, né, como você pegou a gestão não conhecendo a garantidora, como que você descobriu ela? Foi através de uma pessoa, né, que eu troquei a administração, e daí ele me apresentou o grupo. Ele me apresentou o grupo na época. Então, assim, eu conheço o grupo há 10 anos. Então, há 10 anos eu trabalho com o grupo e, assim, excelente, né? E eu já peguei condomínio também, que ele é do grupo, mas antigamente ele não era do grupo, ele fazia a própria gestão, né? E, infelizmente, assim, quando eu peguei ele, foi muito difícil de regularizar. Até entra na situação que você falou. Foi muito difícil, porque, assim, tinha taxas ainda judiciárias, porque quando você faz, né, a cobrança interna, você tem que demandar também para a cobrança judicial. E ele contrata o advogado, você arca as custas, né? O condomínio, no caso. Isso, exatamente. Então, ele ainda tinha custas judiciais, ele tinha o nome sujo, ele não conseguia nem fazer uma obra, assim, e graças a Deus, né, e com bastante trabalho, a gente conseguiu regularizar e com a ajuda também da garantidora, que querendo ou não, né, faz essa parte de ajudar a gente nas manutenções e nas obras grandes, hoje, assim, tá fluindo Tranquilo. perfeitamente. Já a Kathleen ali, né, puxando para essa mesma pergunta, a Kathleen já foi uma vivência um pouco diferente, né? Ela é síndica moradora, né? Então, quando ela pegou, ela já tinha garantidora lá, né? Então, Kathleen, como que foi para você pegar o condomínio já com a garantidora, né? E como que... Porque você também não conhecia como que era. Apesar de ser moradora do condomínio, ela não sabia o que era uma garantidora. Então, como que foi você, sendo moradora, virando síndica? Foi aquela descida de bungee jump, né? Queda livre. Mas, assim, eu tive todo o suporte da garantidora. Aí vocês foram explicando, a gente negociou o contrato, sempre foram super acessíveis. Porque, assim, o morador, ele, quando entende que, é como tu falou, é só uma empresa que vai fazer a cobrança dos boletos. E a garantidora tem um leque muito maior do que isso. Então, assim, o morador, ele não pensa na economia que a garantidora traz. Porque, assim, além da garantia e da segurança, vocês também trazem economia. Apesar de ser estranho falar nisso, né? É verdade. Mas para pensar o tanto que o condomínio não economiza com pagamento de honorários advocatícios, Custas judiciais. então, assim, é uma paz para o condomínio que o morador não sabe disso. Sim. E se não tem isso, o condomínio só vai perdendo capital, sabe? Vai, como é que a gente fala? Deixando de ser valorizado. Porque você se preocupa com aquela parte do judiciário, que você não tem noção. Porque, assim, os advogados do grupo são muito bons, a gente não tem problema com eles, eu nunca me incomodei com processo nenhum, são muito bons, então a gente não fica se preocupando com isso. Sim. Porque síndico, principalmente síndico morador, ele não sabe nem, às vezes nunca foi numa audiência, não sabe nem o que fazer, o que falar lá. Tem um receio, né? Medo. E na verdade não é aquela questão, não, eu contratei uma garantidora, pronto, não precisa mais se preocupar. Não, o síndico, ele continua tendo esse acompanhamento, né? Até nas questões judiciais, apesar de tirar esse peso dele, não ter que se preocupar com o pagamento de honorários, de custas, ou de contratar um advogado, e qual advogado, ele participa, porque ele sabe que aquela unidade, ela vai ser judicializada, ela sabe que em determinado momento vai chegar um momento que eles vão precisar participar de uma audiência de conciliação, né, para tentar resolver aquela demanda. Então, não é também o síndico contratar e achar que pronto, ele não precisa se preocupar com nada, ele tem que acompanhar, né, apesar de ter a segurança financeira, saber que não vai precisar ratear o déficit, né, o valor que está negativo para os demais moradores, ele tem que ter todo esse acompanhamento também da nossa empresa também, porque é importante ele estar atento, ele estar sabendo o que está acontecendo, e também ele vai tirar essa preocupação de que a Keila comentou ali, que teve todo esse problema no condomínio dela, né? Que apesar de ter a garantidora, ainda tinha requisitos da gestão anterior que não tinha ela lá com a garantia, né? E é aquilo que a gente sempre comenta, né? Não é porque, por exemplo, um condomínio que tem uma garantidora e uma administradora, ele, está livre de preocupações. Realmente, vai facilitar a gestão dele, mas não significa que ali, por exemplo, no dia 10 ele tem a receita garantida ali 100%. Mas, assim, e a cobrança em si? Tá nas mãos da garantidora. Tá, mas e aí? Se você não der aquela ajuda, aquele apoio, e aí?
né, garantidora, como que está as cobranças, como que está, consegue mandar uma lista de inadimplência atualizada. Isso dificulta, assim, a gestão dele, porque não adianta a conta do condomínio estar positiva e a inadimplência explodindo. Então, justamente aí que entra a garantidora, com esse atendimento humanizado e cobrando ali, tentando deixar a vida do condomínio saudável de forma financeira e também as cobranças ali equilibradas, né? O nosso intuito, na verdade, é zerar, né? Mas a gente sabe que, né, sempre tem ali. E atende só da gente, né? Não, é. E assim, é o nosso trabalho. E querendo ou não, isso interfere também em quórum para assembleia. Então, é super importante, eu acredito, assim, do condomínio ter uma garantidora tanto para a saúde financeira, para o caixa estar positivo, e também para quando precisar aprovar uma obra ou algo do tipo, assim, ter um quórum suficiente para aprovação em assembleia. Acho que é um trabalho em conjunto, né? É um trabalho em conjunto, porque a gente precisa de vocês também precisam da gente, e a gente conhece o morador, então, querendo ou não, é um trabalho em conjunto. Se não tiver essa comunicação, na verdade, não flui, né? Apesar de o síndico pensar, não, eu não preciso me preocupar com a cobrança, mas eu quero me preocupar com a cobrança. Eu quero saber como é que tá. Esse morador aqui, eu conheço. Será que quer que eu dê um toquezinho lá pra ele, veja o que tá acontecendo? Ah, não. Tá devendo o condomínio, mas ele fez uma festa tão grande no salão agora, né? Não, olha, recebi inadimplência aqui, Giane, não tá batendo, né? Esse morador aqui, ele tá fazendo festa. Trocou de carro, mas tá inadimplente. Como que tá a cobrança, né? Então o síndico, ele tem que realmente ter esse acompanhamento, né? Mas vocês tocaram em duas questões bem importantes de garantidora, que a gente conversando deu para ver. Com vocês, eu tenho uma tranquilidade muito grande, porque todo mês eu recebo relatório certinho de como tá a inadimplência, como que tá o ajuizamento das ações, como que tá o extrajudicial, não. Porque assim, a garantidora, ela é um braço do síndico. Então, é minha responsabilidade essa questão da cobrança. Eu só estou delegando para vocês. Só que se eu simplesmente delargar para vocês, quando eu for prestar contas, eu não tenho. Agora, como eu recebo de vocês essa documentação mensal bonitinha, qualquer morador que me questione, eu simplesmente abro meus arquivos e falo, não, tá assim, 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 a nossa inadimplência tá em tantos %, tem tantos processos ajuizados, e ok. Então, isso também é muito bom para gestão por conta da transparência. E obra, não fala em obra, pelo amor de Deus, gente. Então, era bastante. Obra é um problema, né? Mas eu acredito assim, no caso da Kathleen, o primeiro condomínio dela ali já foi como moradora e já tinha a garantidora. Mas eu queria ver, assim, com vocês, se já aconteceu alguma situação de vocês entrarem em um condomínio que não tinha a garantidora. E eu queria ver, assim, qual que foi a forma, assim, mais desafiadora. Se foi as cobranças, as obras paradas, os conflitos internos. Porque, querendo ou não, isso interfere bastante. Porque, querendo ou não, se não tem uma garantidora, quem vai fazer a cobrança? O síndico. E, querendo ou não, é um desgaste. É uma coisa que vocês acabam se expondo, né? Ali, batendo porta por porta. E aí, fulano? E como que tá? Então, assim, eu queria ver todos os condomínios que vocês entraram. Já tinha uma garantidora ou tiveram que passar por esse processo e teve um desses tópicos aí que foi desafiador para vocês? Então, eu já tive as duas questões. Tanto a questão de não ter garantidora e ter obra, que foi, por exemplo, esse que eu falei para vocês do esgoto e tal. Que daí, colocando a garantidora, a gente conseguiu resolver. E tive também o problema de questão de não ter a garantidora e não ter o controle da inadimplência. Então, tive que regularizar tudo com a garantidora. Então, é complicado, você não tem uma segurança nem para fazer a cobrança, porque já teve condomínio de a gente pegar com as frações ideais todas erradas, tá sendo feita a cobrança tudo errado, daí você tem que arrumar do zero, pegar realmente do zero do condomínio matrícula, fazer toda a distribuição certinho, para daí começar a cobrar certo. A gente tava conversando um pouquinho antes da questão da água, né? Que tem morador que cobra lá, vamos cobrar por apartamento, por pessoas, nunca pela fração ideal, conforme tá na convenção. Vamos inventar uma forma de cobrança aqui da nossa cabeça e vamos colocar em assembleia, porque a assembleia é soberana, fato não. E aí são essas coisas que a gente precisa arrumar. E muitas coisas eu tive problemas, aí eu ligava pra garantidora, acionava o jurídico dela, ajudava a gente a tirar dúvida. Muitas coisas que faziam errado, de às vezes cobrar boleto com multa, aí entra no processo judicial contra o condomínio, a garantidora vai lá, ajuda. Então, são coisas assim que realmente facilitam a vida da gente tendo garantidora. E até pra gente, na verdade, né, do nosso lado de cá, quando a gente pega um condomínio que não tem a garantidora, né, esse controle certinho da inadimplência,
Vem muito relatório também com unidade que está devendo a taxa, mas aí quando a gente vai cobrar, eles apresentam um comprovante. Então, apesar da gestão tentar ter esse controle minucioso, acaba se perdendo algumas coisas. Porque não é a expertise deles, né? A expertise deles é ser síndico, gerir o condomínio, saber das leis de condomínio, aplicar multa, verificar obras, que já é uma demanda extremamente grande. E aí tem mais que ter que lidar mais com essa parte da cobrança, de relatório, de saber se o banco baixou, não baixou, por que o banco não liquidou essa taxa, a pessoa pagou. Tem boletos, às vezes, que, né, tem 60 dias de carência lá, a pessoa consegue pagar um boleto que venceu lá em janeiro, tá pagando lá em junho. Então, quando a gente pega, assim, esses condomínios, acaba também sendo um pouco, no início, trabalhoso pra gente, porque primeiro a gente pega a inadimplência, a gente cadastra, liga pra cada um, verifica quem pagou, quem não pagou, manda os comprovantes pra gestão do condomínio. Daí, às vezes, a gestão não é a mesma que lá na época fazia a emissão dos boletos, já mudou, e até o próprio síndico ali, ele também não sabe se foi pago, se não foi. Então, é um contexto bem complicado esse início para mudar, mas depois que muda e deixa tudo certinho, é só tranquilidade, né? Pouca, né? Não muita. E essa questão das obras que a gente ia colocar para vocês, né? Apesar de vocês terem a garantidora e saberem que tá ali a receita garantida, e que pro morador também não vai ter uma surpresa de um aumento tão alto da taxa de condomínio, porque o que geralmente aumenta a taxa de condomínio é o quê? Inadimplência, porque o déficit, o síndico tem que ratear entre os demais moradores pagantes, né? Aqueles que vocês sabem que são assuídos, eles pagam em dia, eles não têm muito problema com o dever, o condomínio, né? E essa parte da obra, por mais que você leve na Assembleia, às vezes não é aprovado. Então, eu sei que vocês, por exemplo, já tiveram casos de pedir ali uma simulação de benfeitoria, sempre com o melhor, pensando no melhor para o condomínio mesmo, na valorização do condomínio, na valorização dos imóveis. E eu acho que é essa parte que o condomínio ele não consegue distinguir muito. Ele pensa que, só uma obra. Não, é uma obra para valorizar o seu patrimônio, né? Se for vender a unidade daqui 1 ano, 2 anos, com as manutenções, as benfeitorias, a pintura em dia, é outra cara. Então, como que vocês agem na Assembleia para tentar mostrar para os moradores a necessidade disso e como que vocês lidam com, às vezes, uma negativa? Não, a gente não quer. A gente não vai aprovar essa obra, a maioria. Era o que o meu demora. Eu amo obra. É diferente. Eu amo obra. Então, assim, quando eu vou levar realmente para uma assembleia, geralmente eu pesquiso com vocês antes, né? Pra gente saber como a gente pode fazer o parcelamento ali. Mas geralmente a gente faz ali o remanejamento interno, tá? A gente consegue fazer o remanejamento interno. Apesar que vocês garantem também, né, a nossa obra. Mas assim, eu amo obra. Geralmente quando eu levo para a Assembleia, eu já levo já certinho como a gente vai aprovar. E geralmente tem uma aprovação muito boa. Eu adoro. Eu realmente gosto de estar ali no dia a dia. E pegar os condomínios que eu vejo assim, sabe? Saiu daqui essa pintura assim que tá há 10 anos. Nossa. Muito feio. Dá muito. Exatamente. E daí você vê ele reconstruído. Então, Querendo ou não, faz uma diferença também na sua gestão. Sim. Imagina apresentando uma assembleia, esse daqui é um condomínio antes da síndica Keila e agora é um condomínio pós-síndica Keila. Nossa, isso é exatamente, assim, eu adoro, é diferente. Esse é o lado bom dela, né? Mas assim, eu acho o lado bom. Mas assim, permanecer na obra é difícil, né? Porque o dia a dia que você vai levar a obra ali, você vai fazer o acompanhamento, então se o condomínio demanda da gente uma suposição 10%, ele vai demandar 100%. prestador de serviço também. Isso, né? tem toda essa questão. Você. Então, eu vou contar o lado ruim, tá? Recentemente, eu tive 2 condomínios que eu tive que mexer com obra de fachada. O que você falou é bem pertinente, porque o pessoal não entende que é uma obra, eles não sabem a diferenciação de uma obra necessária, voluptuária. Então, assim, ok, que uma obra pode embelezar o bem. Só que se eu tô tendo patologias, né, se eu tô com o condomínio doente, né, eu preciso tratar aqueles problemas do condomínio de infiltração, desplacamento. Então, ela deixa de ser uma obra voluptuária e passa a ser uma obra necessária e, dependendo do caso, até urgente. Então, o que eu mais enfrento nos condomínios? Eu vou dizer em todos os condomínios que eu faço administração. O síndico, ele esquece que existe uma manutenção de fachada para você fazer em 3 a 5 anos, conforme a norma estipular, e ele não faz a preparação do caixa com esse valor. Então, assim, você sabe que uma obra de fachada vai custar 1 milhão?
Então começa a arrecadação desde a implantação do condomínio, com um fundo de manutenção, porque não existe no mundo um condomínio que não vai precisar fazer manutenção. Sempre tem. Então tem que ser feita a implantação do condomínio com uma previsão orçamentária que tenha caixa para manutenção e caixa para fachada. Se você arrecadar R$ 20 por 5 anos, não pesa para o morador. Agora, passou 5 anos, você vai precisar fazer lá a fachada e você não tem um caixa para isso? R$ 100 mil para uma obra de 1 milhão? Não é nada. Sim. Então, é nessa hora que você tem que entrar na Assembleia e explicar isso, mesmo às vezes com laudo, com engenheiros, com advogado junto. Você tem essa dificuldade, por quê? Porque o montante da arrecadação é muito alta. Mesmo que a garantidora vá lá, ó, eu consigo adiantar para vocês, eu parcelo em tantas vezes, para o morador vai ficar alto. Então, isso é um alerta para todos os síndicos. Quando tiver que fazer fachada, qualquer condomínio que assumam, façam análise com o engenheiro da fachada, vejam quando tem que fazer essa manutenção da fachada, façam uma estimativa e comecem a preparar a previsão orçamentária para isso, porque chamar capital só na hora de fazer é inviável, não consegue fazer. É por isso que eu tenho as negativas. Sim. Não, mas com certeza, né? Pegar um condomínio com caixa já preparado é outra situação. E agora você ver as situações e preparar o caixa. E aí, tendo a infiltração batendo na sua porta, e aí a gente sofre com os moradores. Porque assim, o que o morador pensa? Poxa, mas eu pago manutenção. Por que você não está fazendo a manutenção? Eu pago a taxa de condomínio. E tá aí que você não faz com a taxa de condomínio? E aí tá prejudicando o meu apartamento e você não faz nada. E aí o que acontece? Uma coisa que você comentou. Mas a Assembleia não aprovou. Azar do síndico. Porque o síndico tá lá no Código Civil. A gente responde, independente da Assembleia querer ou não querer fazer manutenção. Exato. E ninguém se resguarda somente pela Assembleia. Porque a gente Se a responde. Assembleia não é soberana, o pessoal tem que parar de pensar que a Assembleia é soberana, porque a lei federal do Código Civil ela é maior do que qualquer decisão de Assembleia. Não adianta ele ir lá numa Assembleia decidir contra o que está na lei, porque o condomínio vai ser responsabilizado e os síndicos também. É isso que a gente sofre. Sim. Antes da gente entrar num outro assunto, tenho uma coisa ali que eu gostaria de também falar com vocês, que eu acho que é importante a gente abordar, né? Que é a questão do lado humano do síndico, né? Os condôminos, eles têm um pouco de dificuldade de saber separar que, além de profissionais, vocês também são pessoas, vocês têm os seus afazeres, a família, a casa, né? Tem toda uma questão ali, e eles acham que vocês precisam ser síndico 24 horas por dia, né? Então, eu vejo que falta um pouquinho, eu diria, de bom senso, né? De pensar, esse assunto aqui, ele é realmente urgente? Eu preciso falar desse assunto hoje com o síndico? Ou eu posso esperar e mandar amanhã? Na verdade, na maioria das vezes acontece lá meia-noite, síndico. Eu quero que você veja isso aqui pra mim agora, porque foi a hora que eu lembrei. Como que vocês lidam com essa situação? Porque eu acredito que seja muito difícil, né? Cuidado emocional e o profissional ali. É um jogo de cintura, né? E é para reduzir esses apuros, né? Que os síndicos viram que existem as garantidoras ali como aliadas mesmo ali para facilitar a mesma gestão de vocês, né? Ali no dia a dia do condomínio, lidar com os condôminos. E a garantidora, ela é basicamente isso. Então, muitas das vezes existe aquele condomínio que é o síndico e a garantidora, ou o síndico, a administração como administradora e a garantidora. Que no caso nos envia o rateio, a gente realiza a emissão dos boletos, né? E daí a gente envia os boletos ali para os condôminos, tanto facilitando, entrando no mundo de hoje. Porque assim, existem ainda muitas garantidoras que utilizam aquele modelo de os boletos não vão físico no condomínio. Eu acho importante que os boletos tenham que ir físicos, sim, no condomínio. Porque tem tanta tecnologia, mas é aplicativo, é site, é WhatsApp, mas eu acho que tem que ter ainda os boletos físicos, porque existem muitas pessoas que querem aquele papel ali e vai pessoalmente, né? Às vezes Pessoas mais idosas também, né? Que não têm acesso à tecnologia. Exatamente. E a gente manda os boletos físicos, disponibiliza no aplicativo, site, se for necessário, também manda ali via WhatsApp. E assim, é uma tranquilidade pro síndico, porque, mandei o rateio, agora é a função da garantidora. Mas, obviamente, o síndico fica ali. E aí, deu tudo certo? Tem síndico que fica, né? E a gente tem como prioridade de receber o rateio e no mesmo dia a gente já dispara, já acredito que é essa experiência que vocês têm com a gente, certo? Certo. Com vocês, certo. Que bom. Então, assim, também não tem aquela desculpa do condomínio dizer assim, eu não recebi o boleto. Porque além da gente ter também esse atendimento ali de segunda a sábado, né? De segunda a sexta, das 8 às 18, ainda é sábado, das 9 a meio-dia. E depois, do sábado após o meio-dia, ainda tem um robozinho que fica lá ali, oi. Por exemplo, né, eu não recebi meu boleto. Ele já vai lá, pede ali os dados do condomínio e já recebe.
E também a tranquilidade maior ali do síndico é que na data do vencimento tem a certeza do aporte na conta do condomínio. Então eu acredito que assim, a garantidora ela veio justamente ali para dar esse apoio e trazer essa segurança ali para vocês, né? Então basicamente é esse o serviço ali, o arroz com feijão principal mesmo ali de uma garantidora, né? Sim. E na verdade, essa questão do boleto impresso, né? Sempre tem aquele engraçadinho, né? Não recebi o boleto, não paguei o Olha tantos meios. Ela falou aqui 4, acho que eu contei ali 4 tipos de envio, né? Como que vocês orientam o morador? Porque geralmente o primeiro contato às vezes é com o síndico, né? Síndico, não recebi meu boleto, a garantidora não me mandou. O que vocês fazem nessa situação, geralmente? Segue o contato da garantidora. Então, eu tenho, com vocês principalmente, eu tenho a dupla diligência. Então, além de eu fazer a conferência do rateio com a administradora, vocês me mandam um boleto para eu conferir se realmente está certinho, do jeito que eu quero para soltar. Então, eu falo, ó, estamos liberando. A partir do momento que vocês liberaram, eu sei que já está no e-mail do pessoal, sei que vocês vão mandar no dia seguinte ou no mesmo dia físico. Vocês já ensinaram a cartilha de como eles usarem o aplicativo e tem o WhatsApp. Então, eu falo pro pessoal, tá no e-mail, se não chegou no e-mail, amanhã chega o físico na portaria, e se não chegar, tá aqui o aplicativo da garantidora, e também tem o WhatsApp deles, aí você pode solicitar. Então, com vocês eu não tenho problema nenhum. Às vezes acontece de vir e ter umas brigas porque a pessoa realmente não pagou e não se importou, mas aí a gente lembra que a dívida de condomínio é obrigação deles, que eles que têm que correr atrás, não é tipo, Esse é o ponto. eu não recebi, não vou Eu pagar. não recebi, eu não vou pagar. Então, acho que esse é o ponto que eu queria tocar. Por exemplo, assim, eu não recebi meu boleto, eu não preciso pagar, eu não preciso ir atrás da garantidora, não preciso falar com ninguém, vou esperar ser cobrado. E aí, geralmente, quando eles são cobrados, eles falam, não recebi meu boleto, não vou pagar com juros também. Então, a dívida, na verdade, de condomínio, né, não tem essa necessidade da gente fazer um envio. Lembrar, querendo ou não, é igual uma conta de luz. Se ela não chega, e daí? Dizem que é uma dívida portátil, né? A gente separa em dívida aquisível e dívida portável, né? Então, eles têm que, não é uma dívida que vocês têm que ficar indo atrás deles para, apesar de fazerem isso, não é obrigação, é obrigação do morador ir atrás de pagar o condomínio, resumindo, né? E eles têm essa dificuldade de entender. É igual uma conta, por exemplo, de luz. Eu não recebo minha conta de luz, eu vou atrás, eu vou no aplicativo, eu vou lá na Copel, eu tento ligar. A mesma coisa é o condomínio, né? O condomínio eu não recebi, tudo bem, não recebeu por quê? É algum problema no seu e-mail? É algum problema no aplicativo que você não está conseguindo? Então não tem mais essa desculpa, né? Ela é uma dívida portável, então você, morador, né, é obrigado sim a ir atrás com antecedência, né? Não adianta você esperar o vencimento, esperar receber um WhatsApp, esperar receber uma ligação para 2 anos. Não dá para esperar 2 anos. Pois é bom até frisar isso, porque muitas das vezes acredito que tem uns que pensam dessa forma, né? Mas não, se teu boleto vence no dia 10, olha, deu dia 9 ali já, que aconteceu? Já li. Já vai atrás, espera até dia 11, né, pra correr atrás ali do boleto. Também. Mas eu acredito que essa emissão dos boletos, com o atendimento humanizado também por trás disso, eu acredito que faz a diferença, né? Porque, querendo ou não, se o condomínio ali, às vezes, demanda, é idoso, algo do tipo, pode ir até o escritório, a gente vai imprimir o boleto dele, ou até mesmo ele efetua o pagamento ali presencialmente com a gente, vai entrar em contato, vai ligar, oi, é a Fabíola que vai gerar o boleto para você, entende a situação. Então, eu acredito que essa parte da emissão dos boletos, ela envolve, não todo um cenário, ele não é assim, só pegou, enviou o boleto e pronto. Acontece situações de um e-mail que muitas das vezes não deu certo, não recebeu, algo do tipo, mas tendo ali o apoio de uma garantidora que vai dar todo esse suporte humanizado, faz toda a diferença, né? Eu ia falar exatamente sobre isso, né? A questão de ter o atendimento físico, né? Hoje em dia, como o mundo é muito digital, o pessoal pensa que é tudo internet, tudo aplicativo, né? E tudo se resolve assim. E nós não perdemos essa raiz, né? Que a gente pensa, né? Que pessoas conversam com pessoas. Então, não adianta nada ser uma empresa de cobrança, uma garantidora, eu garantir tua receita e não ter um pessoal qualificado, pessoas treinadas para falar com o condômino. Porque tem jeitos, né? Apesar do morador estar ali numa situação difícil, né? Que a inadimplência é difícil, né? Às vezes, sim, tem alguns moradores que é por pura vontade mesmo, própria, de não pagar. Mas tem moradores que, infelizmente, enfrentam dificuldades, né? E acabam tendo problemas mesmo. Então, ter essas pessoas do lado de cá, né? Do nosso lado, da garantidora, para atender, para acolher, para tentar ajudar, parcelar. Olha, não conseguiu aqui, vamos fazer assim?
em 10 vezes você consegue. Então Flexibilizar. faz toda a diferença, né? E como seria se não tivesse, né, o atendimento físico, né? Se fosse só um robozinho, né? Seu boleto, novo vencimento, para que data? A gente ia ficar louca. Exatamente, que você consegue parcelar, mas né, não compreendo. 5 vezes, 6 vezes. Não, O chat, né? Que a gente fala, o bot do chat. exatamente. Eu tenho um condomínio que vocês atendem e a maioria é senhores, né? Porque ele já é um condomínio mais antigo. Então, assim, às vezes eles perguntam para mim, mas eles já ligaram para vocês. Então, é primordial eles receberem tanto físico e como atendimento no telefone. Porque eles realmente não vão ver a tecnologia de hoje. E daí eles falam comigo, às vezes eles não aguardam, né, uns minutinhos, porque eu geralmente atendo bem rapidinho eles, mas eles já estão falando com vocês. Sim. Então, assim, para eles já voltam e falam, olha, eu falei com a garantidora, é isso, isso, isso. Às vezes até o demonstrativo vocês explicam para eles e eles passam a entender. Aí até dá menos trabalho para mim. Exatamente, mas puxando até o gancho que a Jenny citou, é realmente isso. Hoje em dia a gente vive num mundo onde está tudo robotizado. E o grupo, as garantidoras do grupo do Quando Conecta, não perdem essa essência, que é ter esse atendimento humanizado, é ter essa troca. E eu não digo só com o condomínio, eu digo até mesmo com o síndico. Oi, posso passar aí pra gente tomar um café? Eu quero ver uma questão do condomínio ali. Será que você consegue me dar uma ajuda, me dar uma luz? Existem também síndicos que às vezes pedem um apoio ali num rateio, algo do tipo. Assim, sei que foge um pouco ali, né, mas não nos custa, sabe? Então eu acredito que essa é a importância. No mundo que a gente vive hoje, de tanta tecnologia, tanta robotização, a gente não pode perder a nossa essência, que é realmente sempre estar ali pronto, atendimento humanizado, pessoal, essa troca, é tomar um café, as reuniões online ali de maneira urgente, assim, às vezes para facilitar, você vejando, é importante, é legal, mas eu acho que isso, que a gente tem essa troca, assim, esse lado humano, jamais deve se perder, sabe? E é isso que anda se perdendo por aí. E é por isso que na hora, né, de escolher uma garantidora, eu acho que o síndico ele deve avaliar bem criteriosamente essa parte, né? Porque a gente recebe inúmeros condomínios ali que tem essa questão da reclamação, que foi até a que você falou no início. Eu tenho a receita garantida. No dia 10 cai lá o meu valor. Mas o problema não é a questão da garantia do valor da receita. O problema é o acompanhamento, o cuidado, a atenção, como o meu condômino é abordado, como o meu condômino é tratado pela agência de cobrança, pela garantidora que está fazendo a cobrança, né? Então, no critério de vocês, o que vocês acham que é essencial o síndico, né? Acho que eu vou começar pela Kathleen. O que é essencial o síndico analisar antes de fechar o contrato com uma garantidora? Então, atualmente eu tenho um condomínio que tem uma garantidora que eu odeio. Eu não vou citar o nome da coleguinha, porque não é do grupo, tá? Só pra vocês ficarem com isso. A gente fica mais aliviado. Mas assim, ela tem um contrato que é cláusulas de renovação automática. É um contrato que acaba sendo abusivo, porque o que eles fazem? Eles fazem uma cobrança gradativa conforme a inadimplência. Aí, ok, o contrato foi amarrado assim, assumiram o condomínio, aí aqueles condomínios de implantação, que a construtora nunca paga condomínio, deixa aquela inadimplência enorme, aí tu fica amarrado, prejudica todos os outros moradores, porque tudo fica mais caro, né, na gestão. Então vai aumentando, né, o valor. E o pior não é nem isso, são as reclamações dos moradores, porque daí eles atribuem essa questão da cobrança ao síndico, né, como se o síndico não fizesse nada. Você tá com um contrato que você tá amarrado ali, aí eles não têm nem um WhatsApp, né? A gente manda por e-mail. Aí a pessoa não recebeu o e-mail, foi pro spam, foi para as cucuia. Mas não tem um aplicativo, aí tem que entrar no site. Eles são pessoas mais idosas. E são, assim, isso, do mesmo jeito que a garantidora ajuda muito o síndico quando ela funciona, quando ela não funciona, ela atrapalha. Exatamente. Então eu sofro muito com isso, porque é boleto que não envia, aí eu mando bonitinho a minha prestação de contas, como vocês recebem, eles alteram a prestação de contas, deixam no sistema deles, no modelo deles, o morador olha, não entende nada. Nossa, é complicado. Então é horrível. Como eu falei, vocês é um outro patamar de garantidora, mas infelizmente tem muitos no mercado que são horríveis, e se o síndico não se atentar a ler o contrato, a procurar, às vezes perguntar pro coleguinha como que funciona, porque se eu chego pra ti e pergunto, como você já trabalhou com essa? É boa ou não? Aí você fala, fuja! Eu respondi, até porque eu tenho uma também, que assim, a gente manda bem antes do vencimento, uns 15 dias antes, e próximo do vencimento do boleto, eu tenho que mandar mensagem e eu cobrar.
o boleto não chegou ainda. Meu Deus. E é difícil, porque daí realmente a gente não fez o trabalho, né? E às vezes eles realmente agregam até pra gente. Ah, mas eu não recebi. Não, você recebeu com antecipação. Porque com vocês eu mando num dia, no outro dia já está no condomínio, não é? Eu não preciso cobrar. E tem outras que realmente a gente envia e daí a gente tem que cobrar para que chegue no condomínio. Ou pra que chegue no envio. Isso quando você consegue cobrar. Mas no meu caso, só se eu ligar pro dono da garantidora. E às vezes Porque eu não fica- tenho um contato, assim, pra um bot, um número normal, assim, pra gente conversar. Ou eu tenho que ir lá parar tudo que eu tô fazendo, mandar e-mail, ou eu tenho que ligar pro dono e falar, escuta, você vai mandar meus boletos ou não? O morador do cobrão? Assim, né? Às vezes vai lá e encontra uma garantidora para facilitar a gestão de vocês e dá mais dor de cabeça ainda, né? É o que falam, né? Às vezes nem sempre é a proposta, né? A proposta é, assim, importante, né? A gente segue um padrão nas nossas propostas para condomínios que a gente atende. Então, a gente sabe que no mercado realmente tem inúmeras empresas ali que estão oferecendo os mesmos serviços, né? Mas a gente fala assim, síndico, não vai pela proposta. Olhe o contrato, analise as cláusulas. Se possível, verifique com o advogado para te orientar, né? Em alguns casos, a gente até faz essa orientação sem, assim, né, sabendo que talvez pode ser que o condomínio não feche com a gente, mas a gente faz isso realmente porque a gente se importa não só com a questão financeira do nosso ganho, né, mas sim também com a questão do condomínio. Uns que nem com a ajuda de vocês a gente consegue se livrar dessas buchas. Não, mas o buraco é mais embaixo, né? Então a gente vai percebendo que com isso, né, ter a garantidora é um sinônimo realmente de segurança quando ela é bem pesquisada, quando ela é bem vista, quando ela, né, nas pesquisas internas que eu falo do boca a boca, que é o famoso boca a boca, né? É bem falada, então tudo isso contribui, né, para que o síndico, hoje em dia, gente, apesar de ter, né, as redes sociais, vocês têm grupos de síndicos, né, e vocês têm uma troca muito grande ali, então não custa às vezes perguntar lá no grupo, ô pessoal, essa empresa aqui vocês já trabalharam, conseguem me dar um feedback ali no particular para mim saber como que essa empresa funciona? Então acredito que é extremamente importante analisar o contrato, perguntar, né, para os outros síndicos, né, colega, já trabalhou, como é que foi, e por trás disso ter, né, a equipe preparada, que daí é a gente que cuida, né? Então a equipe da garantidora faz total diferença, porque na hora de vender, né, o meu produto, o meu serviço, é muito fácil eu falar, a gente faz isso, a gente faz aquilo, mas na hora de entregar não é entregue aquilo. Muitas vezes acaba faltando exatamente a questão da cobrança, do atendimento ao condômino, né? E o síndico acaba sofrendo também com isso, porque os moradores acham que o síndico tem algum poder de ir lá dentro da empresa e falar, viu, você atendeu o meu condômino mal, eu quero que você converse direito com ele. E às vezes vocês não têm essa intimidade, não têm essa, eu diria que as portas abertas para que vocês consigam realmente falar com o gestor e falar, olha, eu tô tendo dificuldade ali no atendimento de vocês, o que a gente pode fazer para mudar, né? Eles, na verdade, nem se preocupam com isso porque a questão deles é outra, né? A questão é mais financeira, não é mais tão do lado humano, que é algo que a gente tem batido bastante na tecla aqui. Realmente. Porque eu acredito que, assim, hoje em dia, assim, tá surgindo garantidora a todo vapor, certo? Só que as garantidoras do grupo do Dr. Luiz Fernando de Queiroz, que tem uma tradição já de 40 anos já, né? A gente sempre tenta seguir essa essência. E muitas das vezes, essas empresas que são abrindo agora, eles têm só o pensamento, não, a gente vai garantir o valor ali, vai fazer a cobrança e é isso. E às vezes, os condôminos e os síndicos acabam se deixando levar por valores e acabam aceitando. Só que, assim, tem sempre as cláusulas escondidas, né? Então, assim, por isso que a gente, nesses 40 anos já de bagagem ali, né, de tradição ali, a gente sempre tem que levar como foco a nossa essência e jamais perder isso, que esse é o diferencial. Eu acredito que vocês, como síndicas de muitos condomínios, devem perceber já como é a diferença de ter uma garantidora do grupo e uma garantidora que não é do grupo, né? A gente Sente, a gente sobe, a gente tá triste, a gente tem um dia feliz e um dia triste. Ah, sim. Aquela perguntinha que você fez, tem dias que vocês querem desistir. Calma. Sabe, cada vez que chega um rateio diferente de condomínio. Na verdade, às vezes a gente quer desistir no final do mês e no início do mês. Ou no dia, né? Eu já falo, traz um Rivotril com gelo, por favor. Então, meninas, na verdade, a gente vai ficando por aqui, né? Eu agradeço imensamente a colaboração de vocês, né? Vocês se disporam a vir aqui, contribuir, né? Falar um pouquinho da vivência de vocês, falar como que é essa questão louca de ser síndico, né? Porque não é só pegar o condomínio e manter. Não, vocês precisam se preocupar com a saúde financeira, precisam se preocupar com as obras, né? Com aquela, né, dinâmica de ter realmente que seguir o manual, né, do condomínio ali. Então,
É muito bom conversar com vocês e saberem que também outros síndicos vão assistir a gente, vão se identificar e vão ver que não é só com eles que isso acontece, né? É com todos, né? Mas ter realmente empresas qualificadas, né, no âmbito condominial mesmo, que ofereçam todo o suporte, que ajudem vocês, faz toda a diferença. Então, muito obrigada mesmo de coração por terem aceitado, né, contribuir com a gente nessa nova empreitada, né, que é uma forma a mais de levar informação além do que a gente já faz, né? E espero que vocês continuem inspirando bastante muitas síndicas também por aí, que tem muita vontade aí de assumir essa função tão desafiadora, né? Obrigada a nós pelo convite e pelo atendimento de vocês, porque realmente é excelente. Ai, obrigada. Concordo. Obrigada. E se você é síndico e síndica, quer se destacar no mercado condominial, nos acompanhe nas redes sociais e aguarde os próximos episódios. Até mais!